Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Luvic. Estou gravando esse vídeo para contar para vocês mais uma grande novidade que a gente está colocando dentro do Luvic, tá? Então fico muito feliz de contar em primeira mão para vocês desta novidade, tá bem? Do que se trata? Nós estamos colocando agora no Luvic um dimensionamento onde a gente vai automatizar todos os cálculos de payback que vocês já conhecem e confiam nos nossos cálculos, também para sistemas, né? Agora para sistemas grid zero, tá joia? Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Uma primeira eu vou contextualizar de forma bem rápida, tá, e direta o que é o grid zero, as suas principais vantagens, e depois eu vou mostrar na prática no Luvic como que a gente fez este dimensionamento aqui dentro, tá joia? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui agora e começar a mostrar para vocês, tá joia? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo agora a minha tela, eu compartilhei a tela para vocês. Eu criei aqui uma pequena apresentação só para guiar o nosso pensamento aqui, para não ficar tudo muito jogado, tá bem? Então, o que é o grid zero? Eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas só para a gente contextualizar e colocar todo mundo aqui junto, tá bem? Grid zero, então, ele é uma estratégia que nós podemos usar para quê? Para evitar a injeção na rede dos excedentes que a nossa usina gera. Então, a gente sabe que quando a gente dimensiona uma usina, e quando a gente instala uma usina solar, seja numa residência, no comércio, numa indústria, em determinados momentos a gente tem energia que é gerada e existe um consumo simultâneo, então essa energia é gerada e consumida ao mesmo tempo, mas em alguns momentos a gente está gerando e não tem o consumo para consumir toda aquela energia gerada, né? Então o excedente, o que foi gerado e não foi consumido de forma instantânea, por padrão, no sistema on-grid que a gente conhece, a gente injeta esse excedente na rede. Com o grid zero a gente não injeta, então essa energia gerada a mais, que não é consumida pelo consumo simultâneo ali da unidade consumidora, ela é perdida, tá joia? Pô Marcelo, mas ela é perdida, isso é ruim, é bom? A gente vai ver que depois no dimensionamento na prática, para chegar na conclusão se isso é bom ou ruim, tá bem? Se isso realmente inviabiliza payback, principalmente desses tipos de sistema. E quando que o grid zero ele é útil para a gente, tá? Eu coloquei aqui dois cenários. Primeiro, inversão de fluxo. Caso a distribuidora fale para você, né, quando você entra lá com orçamento de conexão, que você não pode injetar na rede, uma solução é o grid zero, tá? Então, um grid zero, a gente consegue instalar uma usina solar numa residência, no comércio, numa indústria, e mesmo que naquela região tenha o problema de inversão de fluxo, né, alegado pela distribuidora, a gente consegue instalar por quê? Porque o nosso sistema não vai injetar na rede, tá joia? Então, isso é uma aplicação bem legal para sistemas grid zero. E também mercado livre de energia. Então, às vezes você tem um cliente que é consumidor livre no mercado livre de energia e ou ele opta por participar do mercado livre de energia ou ele opta por participar do sistema de compensação de energia, né, que a gente já conhece dos sistemas on-grid. Então, se ele está no mercado livre de energia e ele quer instalar uma usina solar, é bem mais complexo o processo para ele conseguir injetar na rede. Tem que trabalhar com autoprodutor, é mais complexo, não é o tema desse vídeo aqui agora. Mas o que muitos consumidores do Mercado Livre fazem eles instalam uma usina solar no grid zero, ou seja, eles não injetam na rede. Então ele tem uma vantagem de gerar uma energia para o seu consumo simultâneo, vai diminuir a quantidade de energia que ele tem que comprar aí no Mercado Livre, tá? Então são duas aplicações bem legais para os sistemas de grid zero, tá? Então, em vez de a gente exportar a energia não consumida, o foco principal aqui é no alto consumo local, ou seja, um consumo instantâneo ou simultâneo do cliente. Então a gente tem que pensar muito bem, para que o sistema de grid zero ele tenha sucesso, a gente precisa se preocupar muito com isso. Qual que é o consumo instantâneo, o consumo simultâneo desse meu cliente? Visto que tudo que eu gerar que não for consumido por esse consumo instantâneo, eu vou perder, tá? Tranquilo até aqui, né? Então a gente tem que preocupar muito com esse consumo. E aí que a gente fala muito da curva de carga. O que é a curva de carga? É durante o dia, como que a carga daquele cliente se comporta. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. Eu acordo de manhã e eu preciso arrumar meus filhos para ir para a escola, tomo banho e tal. Então de manhãzinho eu tenho um pico de carga, tá? Depois eu fecho a casa, volto, na hora do almoço de novo existe um outro pico de carga. Então a minha curva ela é meio senoidal assim, da minha residência. Certo? Então a curva de carga é isso, como que a carga dessa unidade de consumidor se comporta
durante o dia. Aqui tem um exemplo, ó, a gente tem uma carga aqui nesse gráfico, que ele começa aqui 6 horas da manhã, ele começa a aumentar a carga, na verdade, perdão, a carga é esse azul, né? A carga começa aqui, vai abaixo um pouquinho, sobe, depois ela baixa de novo e dá um picozinho. Esse é a carga. E aqui a gente tem aqui embaixo a geração de uma usina solar, por exemplo. Então ela começa a gerar aqui, dá o pico por volta do meio-dia e cai. Tá? Então a gente tem aqui em verde, é o que é o consumo simultâneo, ou seja, do que eu estou consumindo e gerando ao mesmo tempo. Acho que aqui esse gráfico já é bem conhecido de todo mundo, né? E o que a gente tem em amarelo aqui é o que a gente vai perder. É o que a gente vai perder, ou seja, que eu estou gerando e não estou consumindo de forma simultânea, tá bem? Então a gente precisa conhecer muito bem qual que é o perfil da carga do cliente na hora que a gente vai dimensionar um sistema de grid zero, tá bem? Então foi o que a gente colocou aqui do lado. É extremamente importante conhecer a curva de carga, como se comporta o consumo do cliente durante o dia. A gente precisa saber quanto dessa carga é de consumo instantâneo, de consumo simultâneo, tá? E aí a gente fala aqui do curtailment, né, que é essa perda de geração, tá? Então a gente tem que dimensionar todo o sistema para que essa perda de geração seja a menor possível. Tranquilo, né? Então veja bem, conhecer o fator de espontaneidade no grid zero é algo extremamente importante. E o que a gente faz com essa energia perdida, né? Com essa energia, por exemplo, desse pedacinho amarelo aqui? No grid zero, essa energia é perdida e você não recupera ela mais. Tá? Para sistemas híbridos, né? A gente pode pegar essa energia que não foi consumida de forma instantânea, por exemplo, a gente poderia armazenar ela em baterias para ser usada posteriormente. Então, veja que esse sistema grid zero ele casa muito bem com uma bateriazinha, né? A gente transforma ele num sistema híbrido, tá bem? Tranquilo até aqui, né? Eu acho que até aqui está todo mundo alinhado, todo mundo entendeu o que é o grid zero, então basicamente eu não posso injetar na rede, eu preciso me preocupar muito com qual que é o consumo instantâneo e na hora de eu dimensionar um sistema, eu preciso minimizar ao máximo essas perdas de geração, tá joia? Tranquilo? Agora eu vou compartilhar com vocês a tela do Luvic, então vamos para a parte 2 do vídeo, eu quero mostrar para vocês como ficou esse dimensionamento de grid zero lá dentro do Luvic, então vem comigo. Aqui eu estou logado dentro do Luvic, tá bem? Então vamos lá, vamos dimensionar um sistema normal, on-grid, depois vamos fazer a versão dele off-grid para a gente comparar algumas coisas, tá bem? Então para começar, eu vou criar um negócio novo aqui, vamos chamar uma pessoa física, vamos chamar de Caio Júnior, ele mora em São Paulo, na cidade de Mococa, ele veio de indicação de cliente, por exemplo, vou colocar aqui o telefone dele. Ele é atendido pelo CPFL Santa Cruz, o padrão de entrada dele é bifásico. Vou colocar aqui que ele gasta. Vou colocar que ele gasta. Vamos chamar aqui que em vez de. Deixa Caio Júnior. Vou falar que ele gasta 7.000 kW mês. Vamos colocar aqui uma unidade consumidora bem grande. Tipo de instalação, vou colocar aqui a comercial, vamos chamar isso aqui do sistema on-grid, tá bem? Que a gente o excedente a gente vai injetar na rede conforme a gente já está acostumado. Então aqui criei o negócio, vamos ver a conta de energia, tá aqui a conta de energia de 7.000 kW, tudo certinho, grupo B. Vamos ver no dimensionamento, o que o Luvic fez aqui pra gente? A gente precisa de 56,65 kWp, tá bem? Vamos vir aqui na valida de geração agora. Só para ficar mais fácil o nosso entendimento aqui, vamos assumir que R$4 o watt-pico vai custar um sistema desse. Então, se a gente pegar 56 vezes 4, a gente está falando aqui num sistema de 20 vezes 56 mil vezes 4, estamos falando de um sistema de R$224 mil, é isso? Vamos lá, R$224 mil. Vamos pedir para o Luvic calcular indicadores de payback desse sistema, certo? Então, esse sistema aqui, ele deu uma TIR de 30,95, um payback de 3 anos e 1 mês. Tá joia? Então, veja que esse nosso sistema a gente não está gerando muito a mais, até porque a gente nem está acumulando muito crédito. Pode ser que aqui em 2029 a gente está até comprando um pouco de energia, tá vendo? Talvez a gente poderia até colocar um sistema um pouquinho maior nesse caso, mas vamos assumir que esse vai ser o sistema, tá? Então, no sistema on-grid eu vou colocar 56,65 watt-pico por R$224 mil. Estes são os indicadores, tá bem? Olha que legal a gente consegue ver aqui. Aqui, ó, a gente consegue ver que a gente vai
Em alguns momentos a gente vai guardar crédito, tá vendo? Por quê? Porque a gente vai gerar, ó, estou gerando mais do que eu consumo. Então eu estou guardando créditos. Isso só existe, essa opção de guardar créditos, quando a gente está falando de um sistema on-grid conectado à rede, conforme a gente já está acostumado, tá? Agora vamos pensar aqui no modelo aqui do Grid Zero. Então eu vou abrir aqui o contato e eu vou criar um novo negócio dentro dele. Já tem esse que a gente criou aqui, né? Do on-grid, vamos criar um novo. Vamos chamar também da CPFL Santa Cruz, vamos também colocar bifásico, vamos colocar também os 7.000. Só que esse aqui a gente vai chamar de Grid Zero. Só para a gente ver se ficou igualzinho, o mesmo dimensionamento, 56,65. Se a gente colocar aqui 224.000, tem que dar igual. 3 anos e um mês, 3 anos e um mês. Então até aqui estão os dois sistemas, os dois negócios exatamente iguais. Vamos pegar esse segundo negócio aqui agora e vamos transformar ele em Grid Zero. O que a gente precisa fazer aqui? Ó? Então vamos ver aqui, informe as entradas. Tipo de sistema, eu vou informar aqui que ao invés de ser um sistema conectado à rede, ele é um sistema conectado à rede Grid Zero. Vamos alterar ele. O que a gente precisa se preocupar aqui agora? Veja que aqui está marcado uma simultaneidade de 60%. Exatamente igual estava antes, eu não mexi, então está com 60%. O que a gente está assumindo aqui? Que toda a geração do meu sistema, né, veja que agora a gente está falando de Grid Zero, tudo que essa minha usina gerar, 60% dela vai ser consumida de forma simultânea, tá bem? Então a gente precisa agora, vamos ver como isso vai se comportar. O que o Lubick dimensionou? Os mesmos 56,65. Vamos ver agora o payback, os mesmos 224.000. O que a gente tem aqui? Por que aumentou o payback? O que antes era de 3 anos e um mês foi para 4 anos e 4 meses. A gente só mudou o tipo do sistema, que a gente colocou que é um grid conectado à rede no Grid Zero. Porque agora todo aquele excedente que antes eu ficava guardando na rede para depois puxar, para compensar, agora eu não faço isso mais. Então todo aquele excedente eu estou perdendo. Isso fez o quê? Fez com que aumentasse o payback do meu sistema. Veja que a minha TIR diminuiu, o meu VPL diminuiu, todos os meus indicadores financeiros pioraram, tá bem? E olha que legal, vamos ver aqui o gráfico. A gente tem aqui agora, ó, geração não utilizada na unidade, ou seja, isso aqui, por exemplo, em 2026 eu vou gerar 33.000 kW que vai ser perdido, não vai ser usado. Isso é ruim. Depois 32, 31, veja que eu estou gerando mais do que eu preciso. Tá, joia? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia diminuir um pouco esse meu sistema. Eu estou gerando mais do que eu preciso. Então vamos vir aqui nas entradas, em vez de gerar 7.000, vamos gerar 5.000 kW. Na hora que eu coloco 5.000 kW, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de 40.000. Então, 40 vezes 4, eu estou falando que esse meu sistema vai custar 160 mil reais. Lembra que eu estou considerando aqui R$4 o bate-pico. Na hora que eu falo agora, vamos ver como é que ficou os indicadores. Veja que os indicadores já voltaram a ficar muito parecidos no sistema on-grid. E o que a gente tem aqui? A gente ainda continua perdendo um pouco de energia, mas bem menos. Então essa energia aqui que antes poderia ser compensada não vai ser, a gente vai perder. Então o que a gente olha aqui? Eu poderia diminuir um pouco mais ainda o meu sistema. Eu poderia colocar aqui talvez 4.500. Vamos ver. Então aqui agora ele deu 36 vezes 4, 144 mil reais custaria esse carinho. Veja que agora eu tenho um payback bom, muito parecido com o que eu tinha no on-grid. Veja que eu continuo ainda perdendo algumas coisas, mas bem pouquinho, tá joia? Então o que a gente consegue perceber aqui, nesse dimensionamento do Grid Zero? A importância da gente saber o fator de simultaneidade do cliente, porque é o tanto de energia que a gente vai aproveitar e o tanto que a gente vai perder, tá joia? E depois a gente consegue aqui, nessa tabelinha que eu mostrei, ajustar se a gente está gerando muito ou pouco e fazer esse ajuste até a gente chegar no melhor dimensionamento possível. Daqui para frente, pessoal, é só gerar proposta comercial como vocês estão acostumados, tá joia? Não tem nenhuma alteração. Então é basicamente isso. O que você precisa se atentar na hora de dimensionar? Mudar ele para um sistema Grid Zero, e é importante vir nessa tabelinha de válida geração e verificar como que está aqui, se você está perdendo ou não muita geração de energia, tá joia? Eu acho que era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar aqui para mim.
Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso que eu expliquei. Se gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais em Grip Zero, em partes mais técnicas, coloca aqui que eu vejo com o Dudu e a gente grava mais vídeos para vocês sobre isso, tá bem? Deixa aqui também comentário se você gostou, se não gostou. Se gostou, curte esse vídeo aqui, manda para os seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, tá joia? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, ter escutado o vídeo até o final, tá bem? Até a próxima.